Olá, seja bem-vindo ao vídeo, indo direto ao ponto. No mundo de hoje, nunca foi tão fácil conversar com alguém. Nunca tivemos tantos aplicativos e tantas formas de conhecer pessoas. Mas a parte bizarra é que, mesmo assim, o problema da solidão nunca foi algo tão comum como é hoje na era moderna. Por quê? A solidão é um dos maiores problemas da nossa sociedade atual. E esse problema, ele não acontece só com quem mora isolado ou com quem é introvertido e tem dificuldade de fazer amigos. Em alguns lugares do mundo, o maior exemplo inclusive disso é o Japão, isso chegou a um nível tão extremo que está ficando comum encontrar adultos com mais de 35 anos que ainda são virgens. E por mais saudável que uma pessoa seja, a sensação de estar sempre sozinho é algo nocivo. Tão nocivo quanto fumar 15 cigarros por dia, ou pelo menos é o que algumas pesquisas dizem. Lembrando que, como sempre, em todo vídeo, as fontes vão estar na descrição. E o mais estranho é o paradoxo desse problema. Como que pode a solidão ser cada vez mais comum enquanto a população mundial não para de crescer? Cada vez mais gente por aí. 8 bilhões de pessoas no mundo atualmente. Mas a rotina de muitos faz com que esse número pareça apenas um simples enfeite na geladeira. E em uma porrada de lugares, incluindo o Brasil, é normal pessoas não apenas trabalharem na maldita escala 6 por 1, que inclusive eu falo sobre isso em outro vídeo, o card vai ter na tela para quem quiser ver, mas voltando ao assunto. Quando finalmente a pessoa chega em casa e sobra algum tempo livre, a pessoa dificilmente vai querer conversar, sair ou conhecer alguém. Ela só quer sentar, pegar o celular, ligar a TV, desligar o cérebro. Até porque já não sobrou energia para mais nada. Ela já foi drenada o dia inteiro. Quem é que vai ter tempo de chegar em casa, exausto, e ainda sair para uma praia ou algum rolê aleatório depois do trabalho? E até as crianças, que antigamente iam pra rua brincar, ralavam o joelho no chão, caíam na porrada com algum coleguinha e daqui a 5 minutos já estava todo mundo fazendo as pazes. Agora, a infância se resume a ver vídeos curtos de memes ou algum joguinho viciante para encher o cérebro de dopamina e a criança virar um zumbi na frente do celular. E não é raro ver pais tão cansados da rotina que quando chegam em casa acabam simplesmente entregando um tablet na mão do filho só para conseguir alguns minutos de descanso. Eu mesmo já vi essa cena, e é triste. E o que dá para se concluir com isso é que o entretenimento de maneira geral, tanto de adultos quanto crianças, está se resumindo apenas a ficar de frente para uma tela, sozinho em casa, e é isso. Além do mais, sair na rua hoje parece mais perigoso do que nunca, ainda mais se você vive em grande cidade. É criança sendo sequestrada, é adulto sendo assaltado, ou pelo menos é o que a mídia faz parecer, pois notícia ruim sempre vai ter mais impacto, e isso acaba fazendo muitos se sentirem em estado de insegurança quando saem de casa. Mesmo que coisas boas também aconteçam por aí, não tem por que divulgar isso, pois não vai dar o tanto de engajamento e lucro que daria uma notícia ruim, não é mesmo? Até porque o que importa é chocar, o que importa é as pessoas falarem da notícia, e notícias boas desaparecem com facilidade. Isso é, não são lembradas por tanto tempo. Lembra no passado quando teve aquela cientista brasileira que conseguiu fazer o cara paraplégico voltar a andar? E na época só cagaram e andaram pra isso. Deram muito mais prioridade a falar sobre Big Brother Brasil, que eu me lembro. E é isso, hoje o pessoal nem comenta mais, esqueceram já. Mas voltando ao assunto aqui antes que me perca de novo. Com toda essa merda acontecendo, somada à exaustão de muitos no dia a dia, a falta de tempo e outras coisas, tudo isso empurra as relações humanas cada vez mais para o digital. Seja para conversar, namorar, se divertir ou várias outras coisas. O problema é que conversar com gente assim, apenas virtualmente, dificilmente vai ter o mesmo peso e conexão que teria se você conhecesse alguém cara a cara e conversasse pessoalmente. O nosso cérebro passou milhares de anos evoluindo para conviver cara a cara com outras pessoas,
Expressões, toque, olhar, proximidade física. Tudo isso faz parte da forma como a nossa espécie aprendeu a criar vínculos. Nosso cérebro de primata não está adaptado para as relações digitais do mundo de hoje. E essa é uma coisa que faz a solidão ser algo tão comum hoje. Tão comum, mas tão comum que já virou uma epidemia silenciosa, mas que a mídia não costuma falar sobre, ou pelo menos não da forma que deveria. As relações humanas reais são algo que dificilmente vão ser substituídas por completo por máquinas. Sempre vai ter um espaço vazio, por mínimo que seja. E uma hora, esse vazio vai doer, vai incomodar. Esse sentimento mexe com a cabeça de qualquer pessoa com o passar do tempo. No início de nossa espécie, ficar sozinho na natureza, sem um grupo, era um risco de vida absurdo. E até hoje, nosso cérebro, ele vê a solidão como situação de perigo iminente. A necessidade de interação para o ser humano ela é uma constante tão forte que, se você for analisar a nossa história, antes as pessoas ficavam interagindo em volta da fogueira à noite. Ou, sei lá, cantando em volta da fogueira, fazendo pintura rupestre, enfim. Depois, a gente passou a fazer isso em tavernas, enquanto comemos pão e enchíamos a cara de cerveja, vinho, hidromel ou qualquer outra coisa que te deixasse bêbado. E hoje, socializamos em chamadas no Discord, no Teams, no WhatsApp ou algum aplicativo parecido. Mas veja, a necessidade de interação humana ainda continua a mesma de sempre. Por mais que a rotina hoje seja complicada para esse tipo de coisa e faça muita gente mal ter tempo para viver, ela ainda existe. Ao contrário daquele monte de frase de efeito por aí que os coaches adoram repetir, com certeza já vi em algum lugar alguma frase como: seja uma máquina, ative o modo caverna, aprenda a ser um lobo solitário. Pelo amor de Deus. A começar que a figura do lobo solitário sequer existe e nem faz sentido biológico. Lobos vivem em alcateias, com a média de 5 a 8 indivíduos, e algumas já foram vistas com 36 até. E mesmo quando o lobo deixa o grupo, não é para viver sozinho, é para formar uma outra alcateia, nova, do zero. Essas frases são ótimas, inclusive, para vender cursinho, gerar engajamento e tudo mais, mas são um péssimo exemplo de biologia. Inclusive, falando sobre a questão da solidão e todo esse besterol que a internet adora defender de que você não precisa de amigos, não precisa falar com ninguém, dá para viver 100% sozinho por aí e tudo mais, que isso é ser forte. Existe uma frase dita há 400 anos atrás por um poeta e religioso chamado John Donne, lá de 1624. E a frase é a seguinte: nenhum homem é uma ilha, isolada em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Essa frase, ao meu ver, ela explica muito bem a natureza do ser humano como um animal social. Além do mais, se sentir sozinho é algo estressante a médio e longo prazo, e é normal que pessoas tentem descontar o estresse em alguma coisa. Geralmente, ou é comida, ou é bebida, ou drogas, pornografia e afins. Coisas que só vão te deixar doente a longo prazo. Ou às vezes nem a longo prazo mesmo, às vezes, sei lá, literalmente amanhã. O seu corpo sente o peso disso. Tanto que alguns estudos feitos durante a pandemia e após a pandemia do Covid mostram que gente nessa situação tem mais chances de desenvolver vários outros problemas, como depressão, processos inflamatórios, problemas hormonais, declínio cognitivo, ou seja, a solidão te deixa burro, e até obesidade, que também é outro grande malefício da era moderna. E ainda vou falar disso melhor no próximo vídeo que eu fizer. E assim que ele estiver pronto, o card vai estar na tela. Agora, uma última coisa que merece ser dita no vídeo, e que pode ajudar muita gente nessa situação, é pesquisar sobre grupos e eventos em sua cidade, de algum tema específico que você goste. E se você for um nerdola esquisito que nem eu, eventos voltados para jogos, animes, cultura geek, RPGs, seria um ótimo lugar para começar. Ou se você é uma pessoa que gosta de esporte, seja futebol, vôlei, enfim,
Procurar grupos e eventos desse tipo também são uma ótima ideia. Às vezes, até literalmente, ir na praça da sua cidade, sentar ali, observar a galera jogando bola e tentar se enturmar, enfim. E vai parecer meio contraditório o que eu vou dizer agora, mas se a sua cidade não tem esses tipos de eventos e coisas, ou se também você não tem tempo, até porque a rotina de cada um é diferente, comunidades online também podem ser uma boa. Pode não ser a mesma coisa, mas já são melhores do que nada. E também, quem sabe algo real não acabe acontecendo a partir disso. Até porque a solidão, ela faz parte da condição humana. É normal uma hora ou outra acontecer. A gente perder alguns amigos aqui, ou se mudar para outro estado, algum outro lugar, ter que começar do zero, enfim. Mas essa condição nunca foi feita para ser algo permanente. Bem, o vídeo fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se tem algo a dizer, algo a refutar, algo a acrescentar, algo a criticar, fique à vontade nos comentários. Alguma ideia para uma outra coisa que eu possa vir a falar em algum próximo vídeo, sei lá? Também, eu adoraria sugestões. E é isso, pessoal. Até a próxima!